Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. E hoje a gente já começa a falar sobre o clássico Flamengo e Vasco, válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Jogador do Shakhtar Donetsk que teria sido oferecido ao Flamengo. Você vai saber aqui de fato o que procede ou o que não procede dessa informação. Tem também Arturo Vidal, jornalista brasileiro, conseguiu contato com o jogador. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo. E antes de começar esse vídeo, né, galera, eu peço para você se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe o like nas lives da Rubro News, deixe o like em todos os conteúdos do canal, é muito importante para o nosso crescimento. E sim, a sua inscrição faz muita diferença. A gente está com um projeto aí de chegar a 50 mil inscritos, falta pouquinho. Eu conto com vocês. E ó, durante o vídeo tem mais novidades. A gente vai deixar vocês aqui bem ciente que tem muita coisa boa para vir para vocês aí, que acompanha aqui o Julião na Rubro News, que seguem o canal. Então, se você puder, inclusive, eu peço para você, compartilhem em suas redes sociais, né? Grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, até no próprio YouTube. Compartilhem com um amigo seu os vídeos da Rubro News, todos os conteúdos da Rubro News. Beleza? Vamos começar a falar sobre Flamengo e Vasco, o clássico de hoje, logo mais às 8 horas da noite no Maracanã, né? O Flamengo que tem somente 2 desfalques para essa partida. O Rodrigo Caio, que é o único atleta no departamento médico do clube, e Léo Pereira, que foi um dos destaques da partida diante o Bangu. Na última rodada, o Flamengo venceu por 6-0, também no Maracanã. O jogador, além de jogar bem, fez 2 gols, mas tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, está fora, né, da lista dos relacionados do técnico Paulo Souza, né? O Vasco da Gama, que na última rodada venceu a equipe do Resende por 3-0, se garantiu na terceira colocação e vai enfrentar o Flamengo. Na verdade, o jogo hoje é Vasco e Flamengo. O mando é do Vasco, o segundo mando, o mando é do Flamengo, também será no Maracanã, a partida domingo às 16 horas. O técnico Paulo Souza vem treinando muito, na verdade a imprensa já está disponível para poder acessar as intermediações do Centro de Treinamento Jorge Elal, o Ninho do Urubu, desde segunda-feira, né? Depois de muito tempo, muitos anos, a imprensa, né, os profissionais da área voltaram a ter acesso ao Centro de Treinamento do clube. A gente passou por um problema sanitário mundial e após isso o Flamengo agora só veio voltar a receber os profissionais da área nessa segunda-feira. Agora, o grande destaque dessa partida, eu acho que é não só de repente a gente imaginar qual o jogo, quanto vai ser o placar, e eu quero a opinião de vocês, coloquem aqui nos comentários quanto deve ser o jogo de hoje, mas também para falar do abuso e do absurdo com o torcedor. E não é só o torcedor do Flamengo, o torcedor do Vasco também, né? A transmissão será feita somente por pay-per-view. E a gente sabe que no mundo hoje, com tantas dificuldades, muitas pessoas não têm esse privilégio de estar assistindo uma partida sem ser no pay-per-view. TV Record não vai transmitir o jogo. Eu até achei estranho quando eu vi assim, caramba, quarta-feira, 8 horas da noite. O jogo não. Eu achei que fosse às 9h30 para poder passar na televisão. Né? A Globo não é mais a detentora dos direitos para poder transmitir a partida. Quem tem os direitos da TV aberta é a Record, e a Record não vai transmitir o jogo para nenhuma praça do país. Não é só no Rio de Janeiro. Ou seja, um absurdo com o torcedor do Flamengo, com o do Vasco, que vai ter que ou adquirir algum pacote de pay-per-view ou simplesmente analisar e ver o jogo por outros meios. É uma pena e realmente esvaziam toda essa situação do clássico entre Flamengo e Vasco, primeiro jogo da semifinal. Então é isso. Flamengo e Vasco vão começar o confronto. Eu quero a sua opinião, torcedor. Coloque aqui nos comentários quanto vai ser a partida entre Flamengo e Vasco da Gama. Para mim é 3-0 Flamengo, 3-0 neles e a gente já deixa uma vantagem larga para a próxima partida, beleza? Falamos sobre o Flamengo e Vasco, agora vamos entrar no mercado da bola que, ó, tem muita coisa. Vem comigo, vem comigo. Entrando no assunto mercado da bola, meia do Shakhtar teria sido oferecido ao Flamengo e o clube estaria próximo de um anúncio. Mas não procede essa informação. Com todo respeito ao jornalista Fábio Sormani, mas a gente entrou em contato ontem à noite com uma pessoa muito próxima da diretoria do Flamengo após essa notícia começar a ser ventilada no início da noite de ontem, terça-feira.
O jornalista Fábio Sormani usou o seu blog da ESPN para dar a informação que o meia do Shakhtar, Marco Antônio, estava perto de ser o novo reforço do Flamengo. Hoje, pelo menos, quarta-feira, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, não tem absolutamente nada. Eu entrei em contato com uma pessoa próxima à diretoria do clube que me respondeu a seguinte resposta: Júlio, não existe nada. Nada em absoluto. Inclusive até usei minhas redes sociais para poder falar sobre, né? Mas a notícia do Fábio Sormani, no seu blog da ESPN, ele falou que o Marco Antônio, meia do Shakhtar Donetsk, segundo as suas fontes, dentro do Flamengo, o jogador assinaria um contrato de empréstimo. Perdão, gente. Contrato de empréstimo até o final deste ano, com preço fixado em 5 milhões de euros, em torno de 28,2 milhões de reais no câmbio de hoje, né? Isso por 50% dos seus direitos econômicos. O Marco Antônio, ele que é baiano de Poções, tem 21 anos, começou na base do Atlético do Paraná e passou por seleções brasileiras sub-17, 20 e sub-23 da seleção do nosso país. Na sua primeira temporada no Shakhtar, o jogador conquistou o título ucraniano na temporada 18-19, né? E com a seleção brasileira ele levantou o torneio, né, o troféu de campeão sul-americano sub-17 disputado no Chile em 2017. Na época ele jogava ao lado do Vinícius Júnior, do Lincoln, crias do Flamengo, né? Agora vamos falar sobre Arturo Vidal. Rapaz, ontem, para quem não sabe, acho que vocês com certeza devem saber sim, eu trabalho no canal Pilhado como comentarista, né? E ontem estava eu, o Thiago Asmar, e a gente conversando sobre assuntos do mercado da bola, falando sobre Léo Pereira, falamos sobre Diego Rossi, sobre Santos, e também falamos, obviamente, sobre o Arturo. E ontem, simultaneamente, né, ao mesmo tempo que nós falávamos sobre os assuntos, o Arturo respondeu o jornalista Thiago Asmar via Instagram. E, obviamente, algumas conversas a gente vai se preservar, não vou expor, mas conversei com o Thiago, vi o teor da conversa, né? Mas o Arturo Vidal está muito disposto a jogar no Flamengo, né? A abrir mão de uma quantia significativa. Lembrando que ele joga na Inter de Milão, seu contrato vai até junho de 2023, ganha muito bem, ele voltou a se recondicionar e conquistar a vaga de titular da equipe. Mas olha que loucura, né? Após a entrevista que ele deu para a TNT Esportes do Chile, o Arturo Vidal foi multado pela equipe da Internazionale de Milão, porque a equipe italiana não gostou das suas declarações, dizendo que torce pelo Flamengo, quer jogar no Flamengo, o Flamengo malvadão incomodando até os europeus, rapaz, que loucura! O Arturo Vidal foi multado pela equipe italiana, não caiu muito bem esse depoimento. E o certo é que até depois, antes mesmo disso, mas agora então, fica cada vez mais claro que o Arturo não vai continuar na equipe milanesa, né? Então é isso, o Arturo Vidal não deve continuar na Inter, ele foi multado e ele falou ontem com o jornalista Thiago Asmar. Eu já até convido vocês para ficarem atentos na live que vai acontecer às 17 horas de hoje no canal Pilhado, que teremos novidades e ele vai falar muito mais sobre essa conversa que ele teve com o Arthur. Lembro a vocês até que essa história de Vidal, ela começou numa entrevista do Thiago Asmar, em que ele fez a entrevista com o Rafinha e com o Arturo, né, no seu canal Pilhado há 4 anos atrás em Munique, quando o Thiago Asmar estava na Alemanha. Nessa época o Rafinha e o Bayern eram companheiros de equipe. E ali foi aquele momento em que ele disse que se jogaria no Flamengo, que gosta do Flamengo por causa do Renato Augusto, que foi seu companheiro no Bayer Leverkusen. Eu lembro que o Vidal também jogou no Barcelona, no próprio Bayern de Munique, jogou por muitos anos na Juve também, lá na Itália, e agora está na Inter de Milão, passou por Barcelona e obviamente é jogador da seleção chilena. O jogador tem 34 anos, faz 35 em maio. E olha, se o Flamengo quer contratar o Arturo, se tem algum interesse, tem que ser agora. Até porque senão daqui o tempo vai passar e a gente acha muito pouco provável ele vestir a camisa do Flamengo. Não é um pouco provável do Marcos Braz, é realmente um pouco provável concreto. E ele deixou muito claro em algumas situações que está na mão da diretoria do Flamengo, do professor Paulo Souza, ele está disposto a abrir mão de uns salários astronômicos. Um dos salários astronômicos que ele recebe
na equipe da Itália, na equipe da Inter de Milão, né, para poder jogar no Flamengo. A gente sabe que o teto do Flamengo ali é em torno de 1,5 milhão, né, e ele estaria disposto para defender a equipe do Flamengo. Eu conversei com uma pessoa muito próxima do futebol, do Clube de Regatas do Flamengo, que me confidenciou que é um nome que agrada, é um bom nome, é um nome que seria bacana e interessante para o clube, mas internamente não é visto como imprescindível no momento, como solução. É um jogador que agrada, mas não é aquele jogador que a diretoria faria um esforço descomunal para poder ter no seu elenco na temporada de 22, né? E 23, quem sabe, um contrato de 1, 2 anos. É um nome que agrada, que é experiente, que seria bacana ter no grupo, mas não é uma das prioridades, foi o que foi me falado. Então, essa situação literalmente fica na mão da diretoria, já que o Arturo deixou muito claro que quer regressar ao futebol latino. Ele começou no Colo-Colo, muito cedo foi vendido para o Bayer Leverkusen, de lá para a Juve, da Juve para o Bayern de Munique, do Bayern de Munique do Barcelona, e Barcelona ele está na Internazionale de Milão. É isso. Então falamos sobre o Flamengo e Vasco, falamos sobre o Arturo Vidal e também sobre a situação do Marco Antônio. Quero a opinião de vocês aqui, ó. Quanto vai ser o jogo do Flamengo com o Vasco? Arturo Vidal, diretoria, vai para cima, faz proposta, não faz proposta. Você queria o Arturo Vidal no Flamengo? E também sobre o Marco Antônio e o Sormani, que realmente essa notícia foi confirmada que não procede. Agora eu vou dar um recado para vocês, galera. Vocês estão satisfeitos com a transmissão do Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca está acabando, é verdade, mas a novidade que eu tenho para vocês não é só no Carioca, é ao longo da temporada. Você que curte o meu trabalho, gosta dos meus comentários, eu já convido você a participar da Dali. Vocês vão baixar o aplicativo, eu vou colocar o QR Code aqui, Rubro News na Dali. O que significa isso, Julião? Você vai pegar o seu telefone, um Android ou um iPhone, você vai baixar esse aplicativo, né, e usar o convite Rubro News na Dali. A gente vai botar o QR Code aqui, é só você mirar no QR Code, você já baixa o aplicativo e você vai escutar o jogo do Flamengo com os meus comentários, a narração de um profissional que a gente vai estar contratando e os comentários de Júlio Miguel Neto, Jonas Stelma e Júlio Miguel Filho, meu pai, o Anda Braba, alguns jogos ele vai comentar também, quando eu não estiver em estádio, a gente vai ver toda a logística, mas a Rubro News vai estar transmitindo em áudio todos os jogos da temporada do Flamengo a partir de domingo. Segundo jogo, semifinal, Flamengo e Vasco. A Rubro News está na Dali e eu conto com todos vocês. E ó, você que é assíduo aqui na Rubro News, tem todos os nossos conteúdos, fiquem atentos, tá? A gente vai estar fazendo várias promoções, então a gente vai estar divulgando aqui nos vídeos, mas principalmente nas lives também. Você que baixar o aplicativo e ficar conosco ao longo do mês, você vai concorrer a uma camisa do Flamengo inteiramente grátis. Então é isso, galera. Aqui, ó, QR Code, eu vou deixar aqui direto. Baixe o aplicativo, use o convite Rubro News na Dali, que você já vai estar concorrendo a uma camisa automaticamente quando você entrar no aplicativo e começar a seguir a Rubro News ao vivo nos dias de jogos do Flamengo. Beleza? Melhor do que isso, só 2 dias. Galera, tamo junto, um ótimo dia para vocês. Saudações.